Pai do Senhor Oséias, tudo bem? Joinha? Tranquilão? Esperar um pouquinho, daí eu já começo a aula. Pai do Senhor Adeus, Oséias. Eu tentei fazer pelo notebook, pessoal, e não deu certo. Aí eu entrei ao vivo e saí de novo. Pai do Senhor Adeus. Entrei ao vivo e saí de novo. Pelo celular, acho que ficou um pouco melhor. Tudo bem com vocês? Tranquilão? Não, não é não, Adelso. Eu que encerrei. Eu que encerrei a live porque eu achei meio confuso o layout lá no notebook, assim, eu fiquei meio, não vi quem que tava, aqui no celular dá pra ver melhor, né? Aqui no celular dá pra ver melhor, daí eu não sei como que eu vejo lá. Aí eu saí, entrei pelo celular. Mas não é só a conexão que tava ruim, não. Graças a Deus nós estamos aqui, né? Depois de ontem, estamos tranquilinho. Vocês estudaram a lição? Adelso, Zéis. Acho que a irmã Odete entrou ali. O pai do seu irmão Odete. Vocês estudaram a lição? Achou interessante? Vocês acharam interessante a lição? Lição interessante, né? Ah, Odete, irmã Odete. Pai do seu irmão Odete. Deus abençoe a senhora. Saudade da senhora, viu? Faz tempão que eu não vejo a senhora. Saudade. Ah, o Delson deu uma olhada por cima. Tem muita coisa, Deus. Tem muita coisa essa lição aqui. Tem bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Eu vou passar meio por cima. Não vou me alongar muito nessa lição, não. Mas ela tem muita coisa. Ficou legal a live de ontem, né? Ficou interessante. Ficou bom. Você acha, Zé? Vai ser uma benção? Eu acho também. Eu acho que combina aqui com despertamento Armandete. Sim, é verdade, Armandete. A lição fala dos princípios divinos, né? Em tempo de crise. É bastante interessante.
esperar entrar, ver se entra mais alguns irmãos, tá? Irmão, daí eu já começo. Pra não perder muito o fio. Bom, vamos começar a aula, né? Quem foi entrando aí, Deus abençoe. Daniel ora por um despertamento. Essa é a primeira lição, irmãos, do primeiro, né? A primeira lição do terceiro trimestre. Está aparecendo aqui para eu entrar. Ah, tá, mandou um convite, né? Eu vi aqui mesmo. Quando é de 2 assim, dá. A lição de hoje ela fala que Daniel, né, o título dela é Daniel ora por um despertamento. Então nós vamos falar, irmãos, sobre Daniel. E é interessante, né, que o livro de Daniel ele é um livro ele é um livro bem complicado. Depois, até se eu tiver oportunidade aqui, eu falo algumas coisas dele. Mas o foco aqui da lição é o despertamento e a oração, né? É o despertamento e a oração. E o interessante que eu sei que os irmãos sabem, né? Mas só para ficar gravado, essa lição aí, ela... Deixa eu ler aqui, ó. Vamos iniciar mais um trimestre com a graça do Nosso Senhor. Estudaremos os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Um assunto que não pode ser negligenciado e muito menos esquecido da igreja. Essa lição, irmãos, ela foi feita pelo saudoso pastor Eurico Bergstein, que comentou esta lição na década de 90. Então, só para situar os irmãos, o comentarista dessa lição aqui, irmãos, ó, é o Eurico Bergstein. E ele comentou esta lição aí na década de 90. Aí aqui, quem fez a edição dessa revista, né, falou que o Eurico Bergstein, ele muito contribuiu para a literatura evangélica, sendo autor da teologia sistemática. Ele tem uma teologia sistemática, não sei se os irmãos conhecem essa teologia sistemática. Se o Adelso, o Zés aí conhecer, pode falar pra gente. Bem como autor de diversos livros e comentarista de lições bíblicas. Vale a pena citar que o pastor foi o comentador que teve mais comentários publicados pela CPAD. Ele teve 35 comentários publicados, irmãos. O Eurico Bergstein. Ele teve 35 comentários publicados. São comentários que até hoje continuam abençoando e edificando vidas para a glória de Deus. Então, eu quero dar a paz do Senhor aqui pelo Vladimir, que entrou, para o pastor Elcio. Eu, Vlad, pai do Senhor, varão. Você não conhece ele, Adelson? Não conhece o Vlad? Ô louco, rapaz. Lógico que você conhece, né? Você tá brincando, né? Ele tocava lá, acho que trombone, Vladimir, que você tocava lá. Acho que trombone, né? Não sei se era trombone, eu não sei o que era lá que você tocava. Depois você fala pra gente aí. O Adelson acho que tá brincando, né? Falando que tocava, falando que não conhece, tava brincando. Então, irmãos, o comentarista dessa lição é o Eurico Bergstein. E só que essa lição ela foi editada, e quem tá dando essa lição, se você já ouvi falar, mas não conheço. Trombonista, Vlad. Tá bom, Zé, que você não conhece. Você não conhece o que? O Eurico Bergstein ou o Vladimir? Quem tá comentando essa lição agora é o Elianai Cabral. Elianai Cabral. Eu até estava vendo um pouco antes, ele dando aula. Então essa lição ela é uma lição de 1990, ela foi reeditada, né, por causa desse negócio
Covid. A irmã Lourdes, Deus abençoe. Ele foi reeditado por causa do Covid, porque a ideia seria, se os irmãos quisessem fazer na igreja, né? Fazer com outro comentário, mas daí nós ali da Cidade de Jardim preferimos fazer com esse comentário, daí eles deram essa oportunidade, qual irmão quisesse adquirir. Então essa lição aqui ela foi feita em 1990 e ela foi reeditada agora. Então o comentarista é o Henrico Bernstein. Então os irmãos vão ver que naquela época lá o irmão já tinha bastante conhecimento sobre sobre Daniel e tal. Ah, o Zé, estava falando da revista, tá certo. Tá jóia. Então você não conhece a teologia sistemática, você já ouviu falar, mas não conhece a teologia sistemática. Tá ok. Então vamos lá, na introdução, a introdução nos diz assim, ó. Então só pra gente não perder o foco. Elianai Cabral você conhece, né, Adelson? Então, ele que tá dando essas aulas no YouTube. Ele que tá dando essas aulas, é o Elianai Cabral. A introdução ela nos diz assim, ó. Os crentes fiéis brilham como a luz. Mateus 5:15. E resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2:15. Assim era Daniel. Então olha só, irmãos, o crente, né, o cristão, a Assembleia de Deus ela ainda cisma de usar essa terminologia, né? Crente, né? Ela deveria usar mais o cristão, né? Porque, como nós mesmos sabemos, crente todo mundo é, né? Crente todo mundo diz que é. Quando se fala que eu sou crente, a maioria das pessoas tem uma crença, né? Mas o cristão mesmo em si, então seria interessante você falar que você é cristão. Mas tudo bem, aqui diz que os crentes fiéis, os cristãos fiéis, eles brilham como a luz no meio de uma geração corrompida e perversa. Então hoje, irmãos, nós temos que ter essa noção na nossa mente que nós temos que brilhar como a luz. E é interessante nós pensarmos como que nós fazemos isso, né, no tempo de hoje, né? É bem complicado. Como que você faz isso no tempo de hoje? Ser luz. Eu só enxergo algumas maneiras. Dando palavra de ânimo, de consolo, ajudando o próximo. Pregando a palavra, como nós estamos fazendo aqui, ensinando, dando uma palavra de consolo. Então eu acredito que é dessa forma que nós podemos brilhar como luz. E na verdade é lógico que isso daí é uma metáfora, né, irmãos? Querendo dizer da pureza e da diferença. Uma benção, né, Vlad? Deus é bom na nossa vida. E assim era Daniel. Daniel, ele era uma bênção perante Deus, né? Ele, quando no ano 606 a.C., ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Então, olha só, irmãos. O livro de Daniel ele é bastante interessante pelo seguinte. Nós da Assembleia de Deus, nós temos... nós seguimos uma linha de interpretação, certo? Que é a interpretação histórico-gramatical. E nessa linha de interpretação bíblica, né, nós entendemos que Daniel é um livro histórico, certo? Que Daniel é um livro histórico que conta a história de Daniel do ano 606, que Daniel foi escrito nesse período, certo? 606, que Daniel é um personagem histórico. Tem uma outra forma de interpretar, que é o histórico crítico, que não crê nessa forma, que joga Daniel lá para o ano 200 a.C., certo? E não acredito que Daniel é um personagem histórico, né? Eles usam um termo que é chamado assim, quando você fala das profecias de Daniel, que é um vaticinium ex eventum,
que é o que? Você vaticinar o evento depois, você escrever o evento depois. Que o que significa isso? As profecias que estão ali, não é que Daniel ele escreveu e profetizou, mas que eles escreveram o que já tinha acontecido. Tá ok? Então essa é a leitura da histórico crítico. Então você pode ver isso na internet, você vai ver. Mas a Assembleia de Deus segue a linha de que Daniel é um livro histórico, certo? Que Daniel foi um personagem histórico, foi escrito no ano 600 e pouquinho, certo? E o que acontece? E ele tinha 15 anos, ele era bastante jovem. Tem alguns detalhes que é importante no livro de Daniel, que eu acho que poucas pessoas eles se atentam a isso, né? Poucas pessoas se atentam a isso. E eu vou dar essa informação para os irmãos aí, se você quiser escrever em algum lugar aí, é até interessante para você ter. Que eu vou até pegar a Bíblia aqui, ó. Eu até deixei aqui. Tem duas Bíblias aqui, ó. Uma é a Bíblia de Jerusalém, tá ok? E outra é a Bíblia de Scofield. Não sei se está dando para os irmãos ver aí. Se estiver dando para os irmãos, deu para identificar, ó, a Bíblia de Scofield, certo? E a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia ecumênica. O que significa isso? Ela é uma Bíblia feita por católico e protestante. Tá ok? Então é nessa Bíblia aqui tem todos os livros católicos também. Tá ok? Tem todos os livros católicos. Essa aqui é uma Bíblia protestante. Então ela tem os nossos livros que nós estamos acostumados. Por que eu estou pegando essa Bíblia e falando isso? Porque o livro de Daniel ele é um livro complicado porque ele foi escrito, irmãos, em 3 idiomas. Ele foi escrito em 3 idiomas. Hebraico, aramaico e grego. É uma informação bem interessante, se você quiser gravar aí. Hebraico, aramaico e grego. O capítulo 1 e o 2, até o versículo 4, a parte A, o capítulo 1 e o capítulo 2, até o versículo 4, a primeira parte, foi escrito em hebraico. Então, olha só, o capítulo 1 e o capítulo 2, até o versículo 4, a parte A, foi escrito em hebraico, de Daniel. Do capítulo 2, versículo 4, a parte B, em diante, ó, do capítulo 2, versículo 4, a parte B em diante, até o capítulo 7, versículo 28, foi escrito em aramaico. Tá ok? Capítulo 1 e 2, até o versículo 4 do capítulo 2, a parte A, foi escrito em hebraico. Da parte B, certo? Do versículo 4 do capítulo 2 até o capítulo 7, versículo 28, foi escrito em aramaico. Tá ok? E em hebraico também foi escrito capítulo 8 ao 12. Então, se você quiser marcar, eu vou falar de novo. Ó. Em hebraico foi escrito capítulo 1 e 2, até o versículo 4 do capítulo 2. A parte A do versículo 4 foi escrito em hebraico. E os capítulos 8 até o 12, 8, 9, 10, 11, 12, foi escrito em hebraico. Do capítulo 2, versículo 4, a parte B, até o capítulo 7, versículo 28, foi escrito em aramaico. Tá ok? O capítulo 3, do versículo 24 ao 90, foi escrito em grego. Só que se você olhar na Bíblia protestante, você vai ver que o capítulo 3, na Bíblia protestante, ele não tem o versículo até o versículo 90. Quem está acompanhando aí, até qual versículo que vai o capítulo 3 de Daniel? Até qual versículo que vai? Vai até o versículo 30.
vai até o versículo 30. Então, até o versículo 24, capítulo 3, versículo 24, a Bíblia católica e protestante são iguais. Só que a partir do versículo 24, a Bíblia católica ela tem um cântico que é chamado, ó, não vai dar para os irmãos ver, mas é o cântico de Azarias na fornalha, ó. Ele começa no versículo 24 e vai até, ó, olha aqui, ó, tudo isso daqui é o cântico, ó, vai até o versículo 90. Aí na Bíblia Católica, o que que acontece? Aqui tem, ó, se você puder olhar, não vai dar para você ver, mas tem uns numerozinhos aqui, ó, e tem outros aqui. A Bíblia Católica, o que que a Bíblia de Jerusalém faz? Aqui continua no 91 e aqui continua igual a protestante. Aí continua o mesmo texto. Então olha só, na Bíblia protestante, Daniel vai até o capítulo 12. Na Bíblia católica vai até o capítulo 14. Então vamos recapitular. A parte grega do livro de Daniel, ela está na Bíblia católica, certo? Olha só, ela está na Bíblia católica. A Bíblia protestante, ela tem do capítulo 3, né? Capítulo 3 até o 24. A Bíblia católica depois tem o grego, que é colocado, irmãos, posteriormente. E a Bíblia católica ela tem o capítulo 13 e o 14, que são os capítulos bem interessantes, que qualquer dia eu até comento sobre esses capítulos. Então olha só, Daniel, olha a quantidade de visões que tem aqui, que até não é fácil de você gravar, mas se você depois olhar o vídeo você vai conseguir entender melhor. Mas eu quis dar essa informação. E tem outro detalhe, irmãos. Tem uma outra língua aqui no meio do livro de Daniel também, que é o latim. Então tem algumas coisas escritas em latim, que segundo os críticos, não poderia ter sido escrito no ano 606, porque eles não falavam latim. Então só poderia ser escrito perto ali do primeiro e segundo século. Tá ok? Por que eu dou essas informações? Para os irmãos saberem que nós estamos sabendo do que nós estamos falando, e porque você vai ver isso na internet. Mas nós seguimos a linha o quê? Histórico-gramatical, que significa o quê? Daniel é um livro histórico, foi escrito entre os séculos 6 e 7 antes de Cristo, certo? Daniel é um personagem histórico, então nós vamos seguir essa linha, tá ok? Interessante, né, Adelso? É bastante interessante mesmo. E o livro de Daniel também, ele é um dos poucos livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia, porque a Bíblia do Oriente é diferente da Bíblia do Ocidente. Isso daí é uma outra história de um outro dia. A religião do Oriente é totalmente diferente da Bíblia deles. Na religião do Oriente tem até o livro de Enoque. Tem até o livro apócrifo de Enoque, mas isso daí é para um outro dia. Mas então, irmãos, Daniel ele é um livro, é um dos poucos livros e é o mais importante até do Antigo Testamento, que tem características apocalípticas. Daniel, na verdade, é um livro apocalíptico, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas quem conhece um pouco da literatura apocalíptica vai saber que ele tem muitas nuances ali apocalípticas. Principalmente o capítulo 13 e 14 da Bíblia Católica tem bastante coisa. Capítulo 7, capítulo 9, certo? Mas vamos lá. Então, fazendo essa introdução, vamos começar no tópico 1. Daniel foi despertado para orar. Por isso que eu disse, irmãos, que Daniel é um livro difícil de ser interpretado. Imagina um livro que tem 3 tipos de línguas. Foi escrito em 3 tipos de línguas diferentes. Vamos lá. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias 29:10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Então, olha só, o livro de Daniel, o contexto dele
é um contexto do exílio, né? Daniel estava no exílio babilônico, Daniel foi um dos que foram levados para o exílio, porque houve até essa separação, poucas pessoas até sabem disso. Não foi todo o povo de Jerusalém que foi levado em cativeiro, mas sim os mais inteligentes, os mais sábios, os mais bonitos, os mais fortes. O que eles consideravam, obrigado a Deus pela introdução, os mais fortes, os mais inteligentes, é bem legal, Adeus, capítulo 13 e 14. Os mais fortes, os mais inteligentes, eles levaram para a Babilônia. Então por isso que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram considerados, estavam no meio dos jovens sábios. Tá, ok? Então não foi todo o povo de Jerusalém. E quando voltou do cativeiro, né, o povo de Jerusalém voltou do cativeiro, não voltou todo mundo, porque o povo casou lá na Babilônia, teve família, então teve alguns que não quis sair. Tá ok? Então vamos lá. Assim Daniel começou a orar com jejum. Então olha só, Daniel ele começou a orar. Por quê? Porque ele estava numa situação ruim, certo? Que não tinha como sair dali. Então Daniel começou a orar. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinzas, em sinal de profunda tristeza. Daniel 9, 1 ou 3. Vamos ler lá, irmãos? Daniel 9, 1 ou 3. Eu tô com uma Bíblia diferente aqui. A Bíblia de Scofield. Vamos usar ela pra gente ver. Daniel 9, 1 ou 3. Tem uma outra coisa interessante aqui, irmãos, que eu quero dizer para os irmãos, porque a dificuldade da língua. Daniel 9, do 1 ou 3. Vamos ler aqui, ó. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel, olha só, no 1º ano do reinado de quem? De Dario, Daniel entendeu a profecia de Jeremias, certo? Que nós vamos ler daqui a pouco. De que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinzas. Tá ok? Com jejum, saco e cinzas. Agora olha só, irmãos. Detalhe, antes de nós falarmos de oração. No ano 1º de Dario, filho de Assuero. Quem está acompanhando a Bíblia aí, quem está acompanhando na Bíblia, ou pode acompanhar na leitura bíblica, ó. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, certo? Na sua Bíblia está escrito diferente? Tem alguém que tem uma Bíblia que está escrito diferente? Não está escrito filho de Assuero? Se tiver, você me fala aqui. Aqui há um erro. Aqui há um erro bem grande. Mas é um erro histórico. Certo? Por que os críticos, eles batem em cima do livro de Daniel? Porque tem um erro histórico aqui, ó. No ano 1º de Dario, filho de Assuero. Mas olha só, presta bastante atenção. Dario não era filho de Assuero. Ele era pai de Assuero. Dario era pai de Assuero. Ou você pode chamar de Xerxes I. Assuero também pode ser chamado de Xerxes I. Artaxerxes. Então olha só. No 1º ano de Dario, filho de Assuero. Isso aqui está errado. Assuero não era filho de Dario. Ele era... Dario não era filho de Assuero. Mas sim Assuero, filho de Dario. Os irmãos prestaram atenção nisso, ó. No 1º ano de Dario, vírgula, filho de Assuero. Então o texto fala que Dario era o quê? Filho de Assuero. Mas na verdade Dario era pai de Assuero. Então aí você pode falar para mim assim, mas daí, irmão Denis, como é que a gente resolve isso? Então, irmãos, isso daqui pode ser um erro de tradução, um erro de interpretação do hebraico, tá ok? Mas pode ser também um erro histórico, né? Eu acredito que pode ser um erro de interpretação do hebraico, por quê?
poderia ser escrito assim, ó, no ano primeiro de Dario, seu filho, Assuero, né? Poderia ter uma palavra ali que sumiu nos escritos hebraicos, porque você sabe que os escritos hebraicos eles não estão perfeitos, então poderia ter sumido ali. Mas só um detalhe para os irmãos. Dario, ele não era filho de Assuero, ele era o pai de Assuero. Aí no decorrer do texto, se os irmãos quiserem fazer algum comentário sobre isso aí, pode fazer. Mas no decorrer do texto você vai ver que Daniel, no versículo 3, o que ele faz? Ó? Depois que ele entendeu a profecia de Jeremias, aí eu queria ir lá em Jeremias 29, 10. Marca aí Daniel e vai em Jeremias 29, 10. Ó. Acho que tá para trás aqui. Jeremias 29, 10. Ó. O que diz ali em Jeremias 29, 10? Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer a este lugar. Então olha só, Jeremias já tinha profetizado que, né, há muito tempo antes, Jeremias já tinha profetizado que o povo de Jerusalém ia ficar 70 anos no cativeiro. Tá ok? Também os críticos falam, não, isso daí não é verdade, porque não ficou 70 anos, tá, mas é erro de poucos anos. Então eu não creio nisso. Tá ok? Então Daniel ele entendeu pela leitura de Jeremias que o povo ia ser liberto. Então o que Daniel fez? Vou orar. O que nós fazemos, irmãos, quando nós não temos jeito de resolver? Nós oramos, né? E Daniel fez isso. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, e orou com perseverança. Isso daí era um costume do povo judaico, orar coberto de saco e cinza. Se você for lá em Jonas 3 e 5, vamos lá no profeta Jonas. Ó, Jonas capítulo 3, versículo 5, ó. E os homens de Nínive creram em Deus, ó. Da pregação de Jonas, você lembra lá, né? Creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco do menor até o maior. Então, irmãos, qual é a nossa... Como que nós conseguimos a nossa vitória? E eu acho que é o ponto mais importante aqui. Mas eu gosto de dar alguns detalhes a mais, só para informar os irmãos. A oração é a chave de tudo. Só com a oração que nós conseguimos a vitória. E Daniel ele foi orar. Aí o ponto 1, ó. Ponto 1 do tópico 1 diz assim, ó, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz, oração dos retos é o seu contentamento. Então, olha só, irmãos, aqui deu a entender que só tem condições de orar quem vive consagrado a Deus. Não é verdade, porque quando a pessoa, eu acho que tudo bem que você vai se consagrar, você vai orar. Mas se você está numa dificuldade, você está numa luta, muitas vezes você não está se consagrando, o que você faz? A primeira coisa que você faz é orar. Tá ok? A primeira coisa que você faz é orar. Então, você não precisa estar se consagrando a Deus para orar. Mas Daniel, ele era um exemplo. Ele se consagrava, ele orava 3 vezes ao dia, igual os judeus verdadeiros da sua época, né? Aí ele cita aqui Provérbios 15, 8. A oração dos retos é o seu contentamento. E ele escutará a oração dos justos. Quem aqui, irmãos, Quem aqui já teve algo que orou e que recebeu a resposta, né? Quem aqui já teve algo que orou e recebeu a resposta? Pode falar aí nos comentários, irmãos. Vamos interagir aí para eu não ficar falando só eu aqui. Ele escutará a oração dos justos. Daniel não se misturou com o paganismo, vivia conforme sua consciência, no temor do Senhor. Irmãos, a maior luta nossa hoje é não se misturar com o paganismo. O que é o paganismo? As coisas contrárias a Deus. Que nós possamos ter essa noção na nossa mente, irmãos. Não temos que nos misturar com o paganismo. Vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como exemplo e modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel 1 e 8.
que diz ali Daniel 1:8? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Então olha só, irmãos, que nós possamos propor no nosso coração não nos contaminarmos com as impurezas deste mundo. Hoje com esse negócio de internet, tudo muito fácil. Tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Mas que nós possamos não nos contaminarmos. Porque olha só, irmãos. Amém, né, Deus? Verdade. Olha só, é muito mais... É lógico que uma pessoa em dificuldade, ela consegue orar. Foi o que eu falei. Mas é muito mais difícil quando você está errando, pecando, você buscar a Deus. Porque se você se acha pecador, você acaba desistindo de seguir os caminhos do Senhor. Você acaba desistindo. Então que Deus possa nos ajudar nisso. A estatura espiritual de Daniel capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Lembra que eu falei para os irmãos que Daniel orava 3 vezes ao dia? Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Esse texto aqui, irmãos, é bem interessante, ó. Daniel 2, 18 e 20. Olha o que diz aqui, ó. Quando o rei, Nabucodonosor, o que aconteceu com ele? Ele teve um sonho e ele chegou para o povo e ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Aí Daniel ficou sabendo e falou, eu vou lá, né? Orou a Deus. Vamos ler o texto aqui, ó. Daniel 2, 18 ao 20. 2, 18. Aqui, ó. O 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso. Quer dizer, o rei queria saber a resposta. O rei era ligeiro, porque o rei falou assim para os sábios: conta para mim o sonho. Hoje é legal, né, irmãos? Tá cheio de profeta aí, Adelso, Zés, Pastor Elcio. Tá cheio de profeta aí que ele vai acontecer isso, mas pergunta para ele assim: você sabe o que eu falei ontem, o que eu sonhei ontem? Será que ele sabe? O rei é ligeiro, o rei falou pro sábio assim, conta pra mim o meu sonho e depois dá a interpretação. Por quê? Porque se eles só dessem a interpretação, o rei ia falar, eles estão chutando. Mas se eles contarem o sonho, aí o negócio muda, né? Aí Daniel pegou e fez o quê, 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são os nomes pagãos deles, que foi colocado. Acho que Daniel é Beltesazar. Acho que é isso. Eu não me lembro direito de Daniel. Não é muito costumeiro, mas nós vamos ler daqui a pouco aqui. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então, olha o detalhe aqui. Por que Daniel foi para Ananias, Misael e Azarias? Porque eles também eram considerados sábios da Babilônia. Os 4 jovens, eles eram considerados sábios. Se ninguém descobrisse, todos eles morriam, irmãos. Todos eles morriam. Então Daniel falou, não, eu tenho que orar, vamos orar para resolver esse mistério. E o versículo 19, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão da noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus da eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Aí vai lá comigo no versículo 28, que eu não podia deixar de ler isso aqui, Versículo 28. Não, 27, lê comigo 27, Daniel 2, 27. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, olha o que tinha lá, tinha essa diferença, irmãos. Nem magos, sábios, astrólogos, magos, adivinhos, o podem declarar ao rei. Olha o que Daniel falou, ele foi citando a quantidade de gente que tinha lá, que se dizia místico, que se dizia que sabia. Hoje está cheio de gente aí que se diz que sabe, mas não sabe nada. Olha só.
Aí o versículo 28, ó. Mas há um Deus no céu. Olha como, irmãos. Olha como Daniel ele dava honra para Deus. Como você só consegue vitória dando honra para Deus. Ó o 28, ó. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivesse na sua cama são estes. Aí olha só o 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado. Olha o 30, irmãos. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Olha a humildade de Daniel. Toda a Babilônia, todos os sábios, astrólogos, magos, adivinhos, tudo que tinha lá. Só que Deus revelou para ele. Aí ele podia chegar lá, eu sou o cara, eu sei, ó, Deus falou comigo. Não, olha o versículo 30, ó. A mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria. Olha a humildade dele, do que em todos os viventes. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses o pensamento do teu coração. Olha só, irmãos, uma lição para nós. Que nós possamos seguir o exemplo de Daniel. Deus revela. Quem revelou foi Deus. Tem tanta gente roubando, vou falar assim, roubando conhecimento dos outros. O que é roubar conhecimento dos outros? Você ouve alguém falar e você não dá o devido crédito. Sabe, irmão, é bonito você falar assim, ó, eu ouvi tal pessoa, eu ouvi tal autor, eu vi isso. Tem pessoa que não consegue fazer isso. Você ouve e fala assim, eu falei, você toma pra você. O que Daniel fez? Isso daí eu tô falando de coisa mundana, né? Tô falando de coisa aqui no meio de igreja. Agora, olha só o que Daniel fez, ó. Ele foi revelado o sonho e falou, não, Deus me revelou, mas não porque eu sou melhor do que o outro. Olha a sabedoria, irmãos. Então vamos lá. Ponto 3, tópico 1. Coincidindo com... Então só pra gente terminar esse ponto 2. Olha como Daniel era um homem de oração. Ô, pastor Elcio, muito obrigado. Olha como Daniel era um homem de oração. E outra coisa, irmãos, não é vergonha você falar assim, ó, eu li isso aqui e tal. Porque uma coisa eu vou falar pros irmãos. O irmão Denilson não inventa teologia. Eu li em algum lugar. Eu aprendi com alguém. O irmão Oséias não inventa, o irmão Adelso não inventa, o irmão Júlio não inventa, o pastor Elcio. Então, é tão bonito quando você dá um crédito a tal pessoa falou, tal pessoa escreveu, sabe? É bonito isso. Você mostra, assim, que você é alguém que depende. Sempre tem alguém melhor do que você. Grava isso. É ou não é, Adelson? Sempre tem alguém melhor do que nós. Imagina Deus. Então vamos lá. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Então vamos lá, Daniel orou e ia acontecer mudança na Babilônia. Eu não vou me apegar nesses pontos históricos aqui, porque você sabe o contexto. Eles estavam exilados na Babilônia, tá ok? Então vamos lá. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e os persas. Quem livrou... realmente, Oséias, é Deus que escolhe a quem se revelar, com certeza. E nós buscando, né? Olha só o que diz aqui, ó. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e os persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Presta bastante atenção nisso aqui, irmãos. Os irmãos que estão aqui, ó. Verdade, nunca seremos tão sábios que não possamos aprender. Exatamente, Deus. Presta atenção nisso aqui, irmãos, ó. Olha outra dificuldade aqui. O escritor da revista, ele falou que o rei da Babilônia na época era quem? Nabonido. Tá ok? Presta atenção, Nabonido. O rei da Babilônia na época era Nabonido. Seu filho Beltesazar. Então o que ele diz? Olha só. Que o rei da Babilônia era Nabonido. E que o filho do rei da Babilônia era Beltesazar. Certo?
E ele cita aqui no finalzinho da passagem Daniel 5, 2 e 4. O que está na sua Bíblia em Daniel 5, do 2 ao 4? Vamos lá. Daniel 5, do 2 ao 4. Olha aqui, ó. O Oséias falou mais uma coisa, que todos os dias aprendemos com alguém, temos que ser humildes para aprender. Com certeza, Oséias. Por isso que a pessoa estuda assim. Daniel 5, do 2 ao 4. O que diz aqui, ó? A revista diz que o rei era Nabonido. Vamos lá. Daniel 5. Havendo Beltesazar aprovado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que... O que está escrito na sua Bíblia? Isso, você está acompanhando comigo? O que está escrito aqui, ó? Que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e as concubinas. Como que está o seu versículo 2 aí, irmão? Me ajuda aí. Daniel 5, 2. Quem estiver assistindo aí. Mais uma coisa para nós aprendermos aí, ó. Daniel 5, 2. O que está escrito aqui? Que o pai de Beltesazar era Nabucodonosor. O que está escrito na revista? Até marquei aqui, ó. Não sei se dá para você ver, ó. Nabonido, tá aqui, ó. Marcado aqui, ó. Nabonido. Tá ok? Tá aqui embaixo do tópico 3. O autor da revista falou que é Nabonido. A Bíblia diz que é Nabucodonosor. E daí? Eu queria que vocês comentassem aí comigo. Como é que tá na sua Bíblia? Me ajuda e interage comigo. Na Bíblia tá Nabucodonosor. Na revista tá Nabonido. Eu queria que vocês comentassem comigo. Tá Nabucodonosor na sua, né, Adelso? Obrigado pelo retorno. Queria que o pastor Elcio visse, o Oséias visse. Como que tá na sua Bíblia? Na minha Bíblia tá Nabucodonosor. Aqui na leitura bíblica não tem. Na minha Bíblia também tá Nabucodonosor. E aqui na revista tá Nabonido. Você viu aí na sua revista, né, Adelso? Nabonido. Quem tem a revista tá Nabonido. Quem tá certo? Aqui que tá escrito na Bíblia ou o escritor da revista? Eu quero fazer você pensar mesmo, irmão. Escola dominical é para isso. Conhecimento é para isso. Quem mais viu aí algum comentário aí? Alguma Bíblia aí? Me ajuda aí. A revista diz que é Nabonido. A Bíblia diz que é Nabucodonosor. Só pra gente não perder muito tempo, o pastor Elcio diz que tá Nabucodonosor. E quem que tá certo agora aqui, irmãos? O autor da revista. O autor da revista, porque o pai de Beltesazar, histórico, se Beltesazar foi um personagem histórico, só pode ter sido seu pai Nabonido. Tá ok? Não Nabucodonosor. Nabucodonosor é antes. Então, aqui na Bíblia, o que é isso aqui que está aqui na Bíblia, irmãos? Também uma tradução que foi feita. Tem uma Bíblia, agora eu me esqueci, eu vi ontem, irmãos. Eu não lembro se é a NVI ou se é a tradução na linguagem de hoje, que fala Nabonido. Eu vou até ver na Jerusalém aqui agora, porque agora até eu quero mostrar para os irmãos aqui qual Bíblia que está escrito Nabonido. Tem uma Bíblia que está escrito Nabonido, quer ver? Eu devia ter marcado isso aqui. Deixa eu ver se é aqui, ó. Daniel 5. Daniel 5 e 2. Ah, não. Na Bíblia de Jerusalém também está Nabucodonosor. Então vamos lá. Oséias, na Bíblia, ela está certo no seguinte. Está certa a tradução. Mas o personagem histórico é Nabonido. Tá ok? Personagem histórico é Nabonido. Tanto que tem uma Bíblia que traduz Nabonido. Só que agora eu não me lembro se é a NVI. Se alguém puder ver aí, se tiver com facilidade aí, com o notebook, porque eu só tô com o celular e eu me esqueci. Ou o hebraico estava diferente, mas aqui o escritor da revista está correto. O pai de Beltesazar era Nabonido. E é interessante que o Henrico Bernstein, né, ele sabia do que ele estava falando. Sabia? Por isso nunca menospreze um escritor de revista. Ele sabia que era Nabonido que era pai de Beltesazar, e não Nabucodonosor. Tá ok? Beltesazar organizou uma festa para os seus grandes.
E se trata da mesma pessoa também, Oséias. É a mesma pessoa, só que aqui, o que acontece? Como a Bíblia, o hebraico é muito antigo, pode ter havido um erro, ou realmente o escritor escreveu Nabucodonosor. Tá ok? Por isso que tem essas dificuldades no livro de Daniel. Vamos lá. O seu filho Beltesazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Beltesazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Então, olha só, Nabucodonosor trouxe os vasos santos, né? E o Beltesazar organizou uma festa e mandou trazer esses vasos que Nabucodonosor tinha trazido. Algo santo, sacro. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede defronte do castiçal. Você lembra dessa passagem? Daniel 5:5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem. Tá vendo? Na mesma... Por que apareceu esses dedos de mão de homem? Por que Deus se manifestou? Porque o povo Beltesazar, o que é com o Beltesazar? O que eles fizeram? Eles beberam nas taças sagradas. Eles profanaram o sagrado. E não pode haver mistura do sagrado com o profano. Tá ok? Não pode haver mistura do sagrado com o profano. Então por isso que Deus se manifestou. Daniel 5:5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas do seu lombo se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Olha o que aconteceu com o Beltesazar, irmãos. Imagina você ver uma mão. E só uma curiosidade para vocês. Isso aqui é totalmente linguagem apocalíptica, tá? Imagina uma mão, tipo como se lançando no raio e escrevendo na parede. Tá ok? Foi isso que Beltesazar viu. Então a Bíblia diz que os seus joelhos batiam no outro. Porque ele ficou, o quê? Seu semblante se turbou. E gritou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia. Lembra dessa história? Rei Nabucodonosor chamou os sábios. Beltesazar também chamou todos os astrólogos lá. Qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será terceiro governante. Então, olha só, para resumirmos a história. Vou ler aqui na revista. Então, o rei viu que os dedos da mão de homem escreviam na parede de fronte do castiçal. Acabou as alegrias da festa, os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa. Versículo 13. Então, Daniel foi introduzido na presença do rei, falou o rei dizendo: Daniel, és tu aquele Daniel? Olha só. O rei lembrou a Deus. Pastor Elcio, o rei lembrou, ó, és tu aquele Daniel, ó, aleluia, que falou, olha lá, que o rei meu pai trouxe de Judá, tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que em ti se acham a luz e o entendimento e excelente sabedoria. Agora foram introduzidos na minha presença os sábios. Resumindo, Daniel deu a interpretação lá no versículo 28. O que diz aqui? Ó? Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esse escrito. Este, porém, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança, fosse taxado em falso. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Então Daniel... muita coisa. Então Daniel ele interpretou o sonho do rei. E naquela mesma noite foi morto o rei dos caldeus. Tá ok, irmãos? Tudo bem, né? Essa parte da oração de Daniel. Agora vamos no tópico 2. Os irmãos já viram. Tem que dar uma aula de umas 3 horas. Vamos ver aqui o tópico 2. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra.
tornando-os a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Então vamos lá. O que aconteceu? A Bíblia conta a história. Então Daniel orou, Jeremias profetizou. No primeiro ano do rei Ciro da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito do rei da Pérsia, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o teu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras 1, do 1 ao 3. Foi só lido o texto. Então vamos lá. Jerusalém estava cativo na Babilônia. Daniel orou. Ciro tomou Jerusalém, né? E Jerusalém foi comandada pelos medos e os persas. Só que o que Ciro fez? Ele baixou um decreto e ele falou assim: não, você pode ter qualquer religião. Tá? E, na verdade, irmãos, nessa época que surgiu, né, vários tipos de literatura, principalmente a literatura apocalíptica. Porque o povo ele teve uma maior liberdade de cultuar o seu Deus. Tá? Achei a palavra certa. Então vamos lá, ponto 2. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias. Então vamos lá, Daniel orou, a lógica é essa. Daniel viu o sofrimento, orou. Jeremias tinha profetizado, Deus mandou Ciro. A ideia foi essa. Mas tudo foi como a Bíblia diz, tudo muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos. A todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Receberam permissão para reedificar o templo. Então olha só, eles voltaram para casa, mas não só voltaram, todos poderiam voltar. Eles receberam permissão para reedificar o templo, que foi reedificado com Zorobabel. Foi reedificado o muro com Neemias. Receberam permissão para edificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Tópico 3, irmãos. É verdade, Adelson. Mas eu não vou me alongar muito mais não. Tópico 3. Já deu para os irmãos entender que Ciro, né, libertou o povo de Israel, tá ok? E o povo de Israel entendeu que Ciro tinha sido mandado por Deus. Então vamos lá. O resultado é um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Está lá em Esdras 1:1. Aqui, irmãos, nós vemos que é lógico. Como eu gosto de falar predestinação, né? É lógico que Deus ele predestina muitas coisas, né? E aqui Ciro ele foi predestinado por Deus, ele foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel. Tá ok? Eu creio bastante nisso. Jesus foi predestinado a morrer na cruz. Tá ok? Então tem toda essa nuance aí. Vamos lá. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo o adorasse. Olha aqui, ó, talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. O escritor fala assim, talvez Ciro até adorasse a Deus. Eu vou falar isso aí no finalzinho da aula, tá? Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver Deus como Senhor dos céus. Está lá em Esdras 1 e 2. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Lembra lá que Nabucodonosor ficou maluco? Aí depois ele aprendeu, né? Ele comeu como boi, cresceu seus pelos lá, que o povo acha que Nabucodonosor virou um lobisomem, não tem nada a ver. É que ele ficou meio maluco, não raspava seus pelos, não fazia mais nada disso. Tá ok? Ciro passou a ver a Deus como Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou para aprender essa lição, mas aprendeu. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Lembra, irmãos? Eu acredito que muitas coisas, né? Eu não acredito que Deus mandou muitas coisas. Como nós já falamos na nossa live lá, eu não acredito que Deus mandou o Covid. Mas eu acredito que essa
enfermidade, essa peste, ela pode chamar o povo até a Deus. Tá ok? Pode chamar o povo até Deus. Isso eu creio verdadeiramente. Tá? E foi o que aconteceu com o povo lá. O povo foi libertado, o povo orou, o povo foi escravo por desobedecer a Deus. Tá ok? Então vamos lá. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Nós temos que entender que nós diante de Deus não somos nada. É o que a teologia chama de mistério, né? Mistério inefável, quer dizer, você não consegue entender. Deus ele não é entendido, né? Até o pastor Ed René, citando um outro pastor que falou isso para ele, que perguntou para ele assim, como você define Deus? Aí ele já tinha aprendido que Deus não se define. Aí o pastor falou para ele assim, então como que você percebe Deus? Deus ele não pode ser definido, essa foi a fala do pastor, mas ele pode ser percebido. Aonde você percebe Deus na sua vida? É interessante isso, né, irmãos? Deus ele não pode ser definido. Quem define Deus? Até hoje a filosofia e a teologia tenta, mas não consegue. Mas você pode perceber Deus. Você percebe Deus numa cura, você percebe Deus numa ajuda, você percebe Deus no ato de um ser humano ajudando o outro. Você percebe Deus. Na natureza, no dia que nasceu, em você poder se alimentar. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que se amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém. O grande rei Nabucodonosor demorou para entender isso. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, seu pecado, sua baixeza. Saulo, que é Paulo, né, assolava, perseguia, fazia e desfazia. Mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar, quem és, Senhor? Paulo, pai do Senhor Rani, Paulo, ele assolava, perseguia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar, quem é, Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Com certeza, né, irmãos? Quando você entende o que realmente é ser Jesus ser seu Senhor, é só através do Espírito Santo. Por isso que eu não sou a favor daquele negócio de você pegar alguém que você conhece que não aceitou Jesus, que não é cristão, e tentar enfiar Jesus na goela dele. Isso não existe, tá? Pegar Jesus e você vai ter que aceitar Jesus. Isso não tem. É o Espírito Santo que convence. A pessoa ouve uma palavra, Deus toca no coração e ela própria vai. Como aconteceu comigo. Então vamos lá. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor, guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora responsável por eles e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria devolvê-los. Então, Ciro ele quis devolver os vasos. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Tá ok? Então aqui o escritor está fazendo um apanhado de quando você encontra Deus, você muda a sua atitude, né? O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Eu queria que você prestasse atenção só num detalhe aqui agora. O rei Ciro, o escritor disse assim que talvez ele mesmo adorasse a Deus. Então vamos lá. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Ele lançou o seu edito, irmãos, em 538, o edito que todo mundo poderia adorar o Deus que quisesse. O profeta Isaías, 200 anos antes, lá para o ano 800 a.C., profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Você lembra disso aí, irmão? É o último texto que nós vamos ler, Isaías 45. Vai lá em Isaías 45, 1. Isaías 45, 1. Isaías 45, 1. Rani tá falando aqui, irmãos. Deus abençoe, Rani. Que a melhor forma de perceber Deus é através da natureza. É muito bom mesmo nós percebermos Deus através da natureza, irmãos. Deus ele pode ser visto através da natureza, através
como eu falei, de uma cura, através de uma conversão. Deus, ele é maravilhoso. Ele se faz perceber, só não enxerga Deus quem não quer. Obrigado, Rani, pelo comentário. Então vamos lá, Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Então Isaías escreveu, irmãos, chamou o rei Ciro de ungido. O que é ungido? Ah, Deus. Isaías chamou o rei Ciro de Messias. Ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, ao seu Messias. Quer dizer, por que Isaías chamou Ciro, o rei Ciro de Messias? Porque ele foi o libertador do povo. Tirou da Babilônia, certo? Libertou. Ele falou, você pode adorar o seu Deus. Só que isso chama o quê? Verdade, Eusés. Mas eu nem toco nesse assunto mais não. Mas é verdadeiro o seu comentário. Verdade, Adelso. Mas eu oro a Deus para que isso mude futuramente. Mas olha só, irmãos. Isaías chamou Ciro de ungido, quer dizer, chamou Ciro de Messias. Por que Ciro era o Messias? Porque foi o libertador. Por que Jesus era o Messias? Porque era o libertador. Por que o povo criticou Jesus, os apóstolos? O mestre, quando ele estava ressuscitado. Quando vai vir a libertação do povo de Israel? Porque o povo saiu da Babilônia, o povo saiu lá do Egito, depois da Babilônia, né? Aí depois foi subjugado pelos gregos e pelos romanos. Então o povo de Israel, ó, coitado, sofrendo. Aí eles queriam ser libertos. Só que Jesus veio e veio montar no jumentinho. Jesus veio falando que você tinha que amar aquele que te odiava. E eles queriam um Messias tipo o rei Ciro. Não, libertou. Só que Ciro ele era o Messias? Não, a ideia de Isaías, e até Isaías ele era chamado um profeta do templo. Ele era um profeta da corte. Perdão, ele era um profeta da corte. Quer dizer, Isaías servia aos reis. Quando você vai em Isaías 6, ele era do templo e da corte. Eis que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, né? Suas asas cobriam o templo. Então, Isaías ele chamou Ciro de ungido, Messias. Só que aí você vai ler, ó, só por Isaías chamar Ciro de ungido e Esdras falar que Ciro era ungido, Esdras falar que Ciro foi usado por Deus, não significa que Ciro se converteu. Porque, por exemplo, Constantino, em 350 d.C., libertou o cristianismo da perseguição e instituiu o cristianismo como religião oficial. Só que Constantino contou uma historinha que ele viu lá Deus, e daí ele colocou a cruz nos seus exércitos. Só que, se você for ver a história de Constantino, ele não se converteu de jeito nenhum. Alguns acham que ele se converteu, outros acham que ele não se converteu, mas foi mais um ato político de Constantino. A mesma coisa Ciro. E eu li bastante comentarista, irmãos, que falam isso, tá? Não estou falando isso de mim mesmo. Ciro ele foi um político excelente, porque o que ele fez? Ele arrancou o povo do exílio e falou, vou dar liberdade para esse povo. E o povo foi politeísta, e Ciro também. Ciro não adorava o Deus de Israel, Ciro adorava vários e outros deuses. Olha só, vamos continuar lendo aqui, Isaías 45. Assim diz o Senhor a seu ungido a Ciro, a quem toma pela mão direita, para bater as nações diante da sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Ainda que não me conhecesses. Entendeu, irmãos? Isaías fala assim, ainda que Deus fala, ainda que Ciro não me conhecesse, eu fiz tudo isso com ele. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Tá ok? Ainda que tu não me conheças. Ah, tá ok, mas eu já estou terminando. Obrigado, Rani. Ainda que tu não me conheças. Então, olha só. Em própria passagem que Isaías chama Ciro de ungido,
ele fala assim que Ciro não conhecia Deus. Então, resumindo, irmãos, provavelmente Ciro não se converteu ao Deus de Israel. Ele apenas foi usado por Deus para libertar o povo. Nabucodonosor foi chamado de servo do Senhor também. Por quê? Porque Jeremias estava profetizando, né? E ninguém acreditava em Jeremias, não foi? Ó, a Babilônia vai vir e vai acabar com vocês. Lembra da história? Só que daí o que aconteceu? A Babilônia veio. Jeremias chama Nabucodonosor de servo do Senhor. Nabucodonosor era servo do Senhor? Não. Tá ok, irmãos? Então só você fazer algo para Deus não significa que você é servo do Senhor, né, pastor Elcio? Só você fazer algo para Deus não significa que você é servo do Senhor. É lógico que o povo, né, Ciro libertou, nossa, é de Deus, benção. Mas necessariamente Ciro não precisaria ter se convertido, tá ok? Eu já comentei numa live aqui, Paz, Felipe, Deus abençoe. Eu já comentei numa live aqui que na época de Hitler tinha o cristianismo chamado positivo e tinha pessoas que adoravam a Hitler, certo? E serviam o seu cristianismo junto com Hitler. Pensa bem, tá ok? Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Lógico que proporcionou alguma bênção espiritual, mas por ele ter sido usado por Deus. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente, é lógico. E a conclusão, irmão, não tem conclusão? Não tem conclusão. Sabe que só agora que eu percebi que não tem conclusão a lição, irmãos? Olha. Verdade. Não tem conclusão. Então, pra gente terminar, irmãos, eu quero dizer algo pros irmãos. Daniel, ele era alguém que orava, né? Ele era alguém que leu a profecia e entendeu. E daí Ciro foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. Resumindo, que é o principal dessa lição. Quando você está em dificuldade, ore. Então, irmãos, eu creio verdadeiramente nisso. Eu estou orando com propósito para uma coisa aí. E eu creio verdadeiramente nisso. Tá ok? Então, que você possa crer também. E que Deus possa ter te abençoado nessa aula. Eu nem sei quanto tempo foi, mas que Deus possa te abençoar. Depois eu vou ver. E que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus. E vamos assistir à próxima aula. Eu não sei se vai continuar sendo online. Depois o pastor Elcio pode falar aí. Mas vai falar de despertamento espiritual. Um milagre. Tá ok? Nós já falamos de despertamento. Mas daí vai falar de Esdras e Neemias. Aí quem for dar aula pode ficar tranquilo aí. Que pode falar bastante sobre despertamento. Tá ok? Que Deus abençoe os irmãos. Amém, Rani. Obrigado, mas nós já terminamos. Obrigado, Adelso. Deus abençoe por você ter ficado até agora. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Amém? E vou apenas fazer uma oração aqui para nós terminarmos. E que os irmãos possam ter entendido que eu quis apenas informar. Tá ok? Que essa aula possa ter abençoado a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais esta aula. Nós podemos aprender que através da oração, Pai, que o Senhor cumpre o seu propósito. Que o Senhor pode, Papai, fazer aquilo que nós pedimos e que nós pensamos. Mas que o melhor é fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós aprendemos isso, que o melhor é aquilo que o Senhor deseja. Então que o Senhor possa abençoar a cada irmão que assistiu, que vai assistir nas redes sociais, quando nós colocarmos. Que o Senhor possa abençoar a cada irmão neste dia de domingo, que vai participar do culto na igreja, que vai adorar ao Senhor. Cuida da nossa família, abençoa o papai, repreende todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a cada um. Amém. Pastor Elcio acabou de falar que vai ser online mesmo. E eu não sei quem vai dar a próxima aula, mas aí no decorrer da semana os irmãos ficam sabendo aí, tá ok? Os irmãos online pode ser umas 2, 3 horas. Ah, não, Adelson, muita coisa. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos que permaneceram aí. E
Até outro dia. Tá ok? Pode ser que nós venhamos a fazer a nossa. Pode ser que nós venhamos a fazer a nossa live. Pode ser que nós venhamos a fazer. Eu, o Adelso, né? E o Oséias, nós venhamos a fazer uma live aí na sexta-feira. Pode ser. Porque sábado vai ter o culto dos jovens. Né, pastor? Então, que Deus possa abençoar os irmãos. Fica de olho aí, irmãos, no Face da igreja, no nosso Face aí, porque sempre vai ter uma novidade aí, alguma coisa que eu, Adelso, o Oséias, os irmãos vão estar preparando aí para abençoar a sua vida. Nosso único objetivo é abençoar você. Deus abençoe.